Olá, estamos aqui para continuar o nosso curso básico geral, aula 2. Nós vamos falar sobre as vantagens de se trabalhar em um coworking. Não estou aqui me referindo às vantagens do modelo de negócio, às vantagens da economia colaborativa para a sociedade, para as cidades, enfim. Estou falando especificamente das vantagens diretas para um cliente que venha trabalhar dentro de um coworking. Depois, mais para frente, em outro curso, nós vamos falar sobre as vantagens da Ponto Urbano em relação a outras empresas de coworking, nossos diferenciais. Mas aqui não. Aqui nós estamos falando realmente das vantagens do modelo geral de coworking para seus clientes específicos, tá? E não algo que é próprio apenas da Ponto Urbano. Bem, como você já sabe, antes de começar essa aula, você tem que ter lido o Manual 01, Visão Geral, e após terminar, você vai responder a um questionário. Então, se você ainda não leu o manual, por favor, dá um pause no vídeo, leia e volte aqui, né, na sequência. Então vamos lá. Quando nós estamos falando de vantagens, nós precisamos lembrar que o coworking ele trabalha para as pessoas em seu aspecto profissional. Ele não trabalha para as pessoas em seu aspecto pessoal. Quer dizer, nossos clientes estão lá como profissionais. Eles vão lá para trabalhar, para exercer a sua profissão. Então, nesse caso, a vantagem mais importante, a que primeiro é pensada, a que primeiro é lembrada, é o custo. Todo profissional, toda empresa, ela precisa reduzir custo. Essa é a busca incessante de toda empresa, de todo profissional. E por que um custo em um coworking é mais baixo? Nós podemos afirmar, e eu vou mostrar isso um pouco mais para frente, que um coworking é, no mínimo, 50% mais barato do que um modelo tradicional de locação. Olha, eu falando aqui de novo de locação. Eu falei muito disso na primeira aula. Porque a comparação que é feita é sempre com o aluguel de uma sala. Por que eu vou para um coworking e não alugo uma sala? Aqui tem uma questão muito importante. Nós sempre temos que lembrar que coworking é prestação de serviço, não é apenas aluguel de espaço. Porque se compararmos apenas o aluguel de uma sala privativa com o gasto que aquela empresa vai ter dentro de um coworking, muitas vezes o valor apenas do aluguel é mais barato do que o valor que nós apresentamos para aquela empresa usar o coworking. E daí você me pergunta, mas então assim, como que um custo pode ser mais baixo? Se você está me dizendo que o valor do aluguel é mais barato do que o valor da mensalidade ali dentro do espaço de coworking. Ora, os gastos de uma empresa não se resumem apenas ao valor de aluguel. O valor de aluguel é apenas um dos gastos de uma empresa. Os gastos de uma empresa são muito maiores que isso. Eles envolvem outros gastos com o imóvel, como IPTU, condomínio, se for um edifício, manutenções, limpezas, internet, água, luz. Enfim, a hora que nós somamos tudo isso, sim, o custo de um coworking é no mínimo 50% mais barato. Por que é mais barato? Como que consegue ser mais barato? Porque uma empresa no coworking, ela está dividindo o custo com outras empresas. Então são mais pessoas para pagar o salário da secretária, a conta de luz, a internet. Todos esses gastos, que são gastos fixos, como nós já vimos,
são rateados dentro de uma base maior de usuários. Então, proporcionalmente, cada usuário arca com uma quantia muito mais baixa para manter toda essa estrutura. Um outro item importante para reduzir o custo é que o coworking ele reduz a ociosidade dos espaços. Por exemplo, uma sala de reunião. Uma sala de reunião, se você vai ter o seu escritório próprio, é um tipo de espaço que provavelmente você vai querer ter, porque eventualmente se um cliente for te visitar, você vai querer recebê-lo num espaço apropriado para isso, dentro de uma sala de reunião. Agora, você é um prestador de serviço. Quantas vezes o cliente vai até você e quantas vezes você vai até o cliente? É claro que a maior parte das vezes o prestador de serviço vai até o seu cliente. Então essa sala de reunião é um espaço que precisa ser mantido e vai ser usado uma vez ou outra no mês. E que, entretanto, é necessário ter, porque também se o cliente resolve ir até você e você não tem um espaço adequado para recebê-lo, isso vai denegrir bastante a tua imagem como profissional. Enfim, é um espaço que você paga um aluguel proporcional daquela área, você gasta a manutenção daquela área, você gasta com a limpeza daquela área, e a maior parte do tempo ela fica sem uso. Assim também é a copa, assim também é o banheiro, apesar de obviamente importantíssimo, mas é um espaço que é usado durante alguns momentos. Enfim, no coworking, os clientes revezam no uso desses espaços. Não só de espaços, como de serviços também, a internet. Um coworking nosso, por exemplo, ele fica aberto das 7 da manhã às 11 da noite. Alguns usuários trabalham no período noturno apenas, outros trabalham no período da manhã apenas, outros ficam o dia inteiro, enfim. Mas mesmo o gasto com serviço, o gasto com internet, o tempo de ociosidade da internet também diminui. Enfim, e assim para tudo. Uma questão importante, esse item número 3, é que o coworking transforma custo fixo em custo variável. O que é custo fixo? O custo fixo é aquele custo que você, tendo ou não tendo trabalho, você precisa arcar com ele. É aquele, não diz respeito ao custo que não muda, diz respeito ao custo que você sempre terá que considerar na sua empresa. Por exemplo, a conta de luz. Todo mês ela vem diferente, mas é um custo fixo, é um custo que todo mês você tem que pagar a conta de luz. A conta de telefone é um custo fixo, o aluguel é um custo fixo. Para uma empresa pequena, para um prestador de serviço, o aluguel é um dos principais custos fixos. Né? E, segundo o Sebrae, os custos fixos são responsáveis pelo fechamento de mais de 80% das empresas nos seus primeiros 3 anos de vida. Porque, na verdade, naquele momento você tem poucas entradas, então você tem que reduzir ao máximo as suas obrigações, os seus custos fixos. Imagina um aluguel, onde você tem a necessidade de determinada época do ano contar com 10 pessoas trabalhando na sua empresa, mas só em determinada época do ano. E no restante do ano, geralmente a tua empresa tem ali 3 pessoas só. Né? Você precisa já alugar uma sala para 10 pessoas. Não importa que vão ficar 7 postos vazios durante todo o ano. Se em alguma época do ano você precisa de mais pessoas trabalhando para dar conta do seu fluxo de trabalho, você tem que arcar com aquele custo fixo de todo aquele espaço durante todo o ano. No coworking não. Você transforma o aluguel, que é um custo fixo pesadíssimo, em um custo variável. Quer dizer, é um custo que varia de acordo com a tua entrada de serviços.
Se você tiver mais trabalho naquele momento, você vai chamar mais funcionários, mais colaboradores para te ajudar e vai contratar mais espaços de trabalho. Acabou, você devolve. Quer dizer, um coworking, ele não apenas reduz custos diretos de uma empresa, mas melhora o tipo desse custo. Ele transforma custo fixo em custo variável. Isso é um item bem importante, é um item que poucas pessoas se dão conta disso. Mas se você tiver alguma familiaridade um pouquinho maior com a administração, você sabe o quanto esse item é importante. Então vamos pegar um exemplo. Novamente aqui, comparando com o nosso aluguel. Vocês lembram que eu frisei bastante na primeira aula a diferença entre coworking e aluguel, mostrando que coworking não é aluguel de espaço. Um coworking é uma prestação de serviço. E sempre que nós formos comparar custo, quando nós falarmos que coworking é mais barato, ele é mais barato em relação a quê? Em relação ao aluguel. Então é importante você saber como fazer essa comparação. Presta bem atenção numa pegadinha que nós temos aqui. Se nós compararmos o valor do aluguel, apenas do aluguel, com o valor de um espaço proporcional dentro de um coworking, provavelmente o coworking vai ser mais caro ou vai praticamente empatar com o aluguel. Só que, novamente, não é só aluguel dentro de um coworking. No coworking está tudo incluso. No aluguel você tem uma série de outros gastos. Os gastos de uma empresa não se resumem aos gastos de locação. Isso é a primeira coisa que tem que ser falada de forma direta, sem meias palavras, para um cliente quando ele força a comparação do coworking com o aluguel. Então, por exemplo, para uma empresa pequena, vamos imaginar uma empresa pequena de 4 pessoas, o proprietário, que não vai ficar muito tempo ali dentro da empresa, porque ele tem que fazer visitas externas para clientes e tal, 2 funcionários fixos e um estagiário. Essa empresa vai consumir em torno de 480 horas, dividido entre essas 4 pessoas, né, por mês. Esse valor, em fevereiro de 2017, estava em 1.770 no nosso coworking. Nessa mesma data, um aluguel de uma sala de 12 a 16 metros quadrados dentro do mesmo prédio onde nós temos o nosso coworking, isso é importante também, porque muitas vezes nós temos os nossos coworkings sempre nos melhores pontos da cidade, sempre nos melhores bairros. E nós somos comparados com aluguéis em bairros periféricos da cidade, que obviamente o valor ali do metro quadrado é muito mais baixo. Mas enfim, aqui é uma sala real na mesma unidade onde nós temos as nossas unidades. O aluguel dessa sala custa em torno de R$ 1.300. Acho que até negociando esse aluguel teria um pouquinho mais de desconto aqui. Mais condomínio, IPTU, essa sala vai gastar em torno de R$ 300 a R$ 350 por mês de energia. Um plano de internet, banda larga, sim, mas não com a mesma banda que nós temos dentro das nossas unidades, ele não sai menos que R$ 150. Uma faxineira, o dia, está em torno de R$ 150. Então, você imaginar que ela vai fazer uma faxina uma vez por semana no seu escritório, você vai gastar em torno de R$ 600. E você vai ter ainda gastos de suprimentos, que é açúcar, café, produtos de limpeza, enfim, para manter toda essa estrutura. Se olharmos aqui, repare que mesmo com muita boa vontade, nós temos já um desconto considerável
da estrutura, não do aluguel, mas de toda a estrutura, dos gastos com estrutura em relação ao coworking. Mesmo que ela consiga um desconto aqui, que ela economize energia aqui, que ela opte por uma faxineira mais barata, enfim, ainda assim, aqui nós estamos falando de o dobro, praticamente. Mas olha só, esse gasto é o gasto apenas com estrutura. Uma empresa, além disso, ela vai ter outros gastos. Vamos lembrar que no coworking, se a impressora queima, não é problema do nosso cliente. Se a funcionária falta, não é problema do nosso cliente. E além disso, todas as nossas unidades, mesmo que o cliente não contrate o serviço de Virtual Office, que é o atendimento personalizado de ligações, enfim, em nome da empresa dele, ainda assim, todos os clientes têm incluso o serviço de recepção. Nossas unidades têm uma recepcionista para receber os clientes dos nossos clientes quando eles chegarem, encaminhá-los para uma sala de reunião, servir café, água para eles. Quando os nossos clientes não estão nas unidades, nossas recepcionistas podem receber encomendas, cartas, enfim. Se nós acrescentarmos esses gastos como serviços, só os gastos básicos, vamos imaginar uma recepcionista receber um salário de R$ 1.300 a R$ 1.500. Esse profissional vai ter mais em torno de R$ 1.400 de encargos trabalhistas, como 13º, férias, INSS, FGTS, enfim. E facilmente essa estrutura vai consumir em torno de R$ 300 por mês de manutenção. Que é o quê? Eventualmente, uma impressora que tem que ser mandada para consertar, um técnico de TI que tem que ir lá para configurar uma internet, enfim. Né? Não que vai ter esse gasto todo mês, mas se dividirem os gastos que ocorreu em um ano em 12 parcelas, provavelmente vai dar algo muito próximo disso. Quer dizer, aqui nós estamos chegando a valores que são quase 4 vezes o valor que é gasto no coworking. É essa a comparação que tem que ser feita. Guardem bem essa tela. Se precisarem, anotem essa tela, porque não só profissionais do comercial da Ponto Urbano, mas recepcionistas, enfim, irão utilizar muito essa tela aqui. Tá? Uma outra vantagem muito importante é que no coworking você foca no seu negócio. Eu tenho falado aqui várias vezes que se queima uma TV, se uma impressora queima, isso não é problema dos nossos clientes. Nós, enquanto empresas, estamos sendo pagos, na verdade, para prestar esse tipo de serviço. Serviços de facilities, serviços de manutenção, de gerenciamento de pessoas. Enfim, nosso cliente, ele não deve se preocupar com atividades periféricas ao serviço, ao trabalho dele. Ele chega, abre seu notebook e trabalha naquilo que é a sua profissão. Isso o americano chama de focar no seu core business, quer dizer, apenas no coração do seu negócio, no sentido da tua empresa. Ou seja, ele não gasta tempo com coisas que não lhe dão lucro, que não dão retorno. Nós gastamos o nosso tempo com isso. Esse é o nosso trabalho. O slogan da Ponto Urbano é: entrou, sorriu, usou. Isso significa o quê? Você contrata, usa sem preocupação. Enfim, otimização de tempo e recursos, focar apenas na atividade principal da empresa e livrar-se das atividades periféricas. Foco no seu negócio. Vamos imaginar um exemplo
de um advogado que cobra R$ 300 a sua hora, num caso, né, que ele defende para o seu cliente. E ele tem uma sala de reunião e algum dia a televisão da sala de reunião dele queima. Ele vai gastar tranquilamente de 3 a 4 horas para consertar essa televisão, porque ele vai ter que tirar a televisão, levar até a autorizada, depois que ficar pronto, ele vai ter que ir lá buscar, trazer de volta, instalar, fixar novamente. Se ele mora numa cidade média para grande, onde a gente tem problemas de trânsito, de congestionamento, tranquilamente ele vai gastar de 3 a 4 horas. E se a hora dele custa R$ 300, significa que ele desperdiçou em torno de R$ 1.200 só de horas dele com esse conserto. Dependendo da complexidade, o conserto fica mais caro que o bem, fica mais caro que a própria televisão nesse caso. Enfim, foco no seu negócio, nós cuidamos do resto. Uma outra vantagem, que já foi falada aqui de certa forma, é a maleabilidade. Quer dizer, quando você transforma custo fixo em custo variável, significa que você pode contratar mais postos ou devolver postos que você não está usando. Quer dizer, você pode aumentar ou diminuir a sua estrutura a qualquer momento. Você pode aumentar ou diminuir seu plano a qualquer momento, sem ter que rescindir contrato, sem ter que procurar um novo lugar para alugar um espaço. Ou seja, o coworking ele acompanha a sazonalidade dos serviços da tua empresa. Uma coisa que é comum para qualquer prestador de serviço é a sazonalidade. O que é sazonalidade? Significa que, ora, você vai estar com muito serviço, ora, você vai estar com pouco serviço. Isso é comum, não importa se você é um prestador de serviço da área da arquitetura, se você é um mecânico, se você é um dentista, se você é um designer, não importa. Todos os prestadores de serviço têm algo em comum: a sazonalidade da entrada de serviço. Então, por isso, um coworking é muito bom para prestadores de serviço, porque ele acompanha essa maleabilidade. Então, imagina um arquiteto que ele pega um trabalho grande, um projeto grande, e do dia para a noite ele precisa colocar mais estagiários ou chamar um outro arquiteto parceiro para vir trabalhar ali com ele e dar conta desse trabalho extra, desse projeto extra que ele conseguiu. Em um coworking, ele simplesmente solicita mais esses postos. O projeto terminou, ele devolve esses postos. Imagina como esse arquiteto faria no modelo tradicional de aluguel. Bem mais complicado, né? Enfim. Uma outra vantagem é a rapidez na implantação e na desmobilização da empresa. No coworking, tudo está pronto, funcionando para você entrar e simplesmente trabalhar. Os espaços já estão montados, os funcionários já estão trabalhando, a internet já está lá, a energia já está lá. Muito diferente de um modelo de locação, onde você tem que alugar o imóvel, procurar um fiador, assinar um contrato, esperar uma vistoria do imóvel, que vai fazer um relatório fotográfico, que vai ser anexado ali no seu contrato, mostrando as condições iniciais do imóvel, porque você vai ter que devolver o imóvel da mesma forma depois. E nesse tempo você está procurando móveis para comprar, tem o prazo de entrega desses móveis, você vai pedir para religar a energia elétrica, para
instalar a internet, enfim. Isso se você não precisar ainda fazer uma reforminha ali, pintar, colocar seu logotipo, trocar o carpete. Eu estou falando de coisas que todo mundo que já procurou montar uma empresa nesse modelo de aluguel conhece. Enfim, no coworking você não tem essas preocupações. De novo, existe uma rapidez muito maior para implantar a tua empresa. E o legal é que não é apenas uma rapidez, uma agilidade na implantação. É também uma agilidade na desmobilização. Porque também, para você sair de um coworking, a burocracia não é igual a de uma entrega de um imóvel. Você não tem que reformar, pintar o imóvel para entregá-lo da mesma forma que você recebeu. Você não precisa se preocupar aonde você vai colocar os móveis que você comprou ali, quer dizer, alugar storages ou guarda-móveis ou armazéns para guardar seus móveis, enfim. A desmobilização da tua empresa também é muito mais rápida. Então, assim, o coworking ele é muito usado por empresas de outras cidades que precisam colocar uma equipe trabalhando aqui em São Paulo, por exemplo. Então, se você tem uma empresa no Rio e fechou um trabalho aqui em São Paulo que demanda contratar pessoas aqui ou mandar funcionários para cá, o coworking é o modelo ideal para você, porque já vai estar tudo pronto, você entra, trabalha e depois que esse teu trabalho acabar, você simplesmente sai. Você não tem problemas na devolução do imóvel. Tá? Então, a rapidez na implantação e na desmobilização de espaços de trabalho. Outro item importante que nem sempre é lembrado na hora que um cliente procura um coworking é a simplificação. Que simplificação? A simplificação do financeiro dessa empresa. Por quê? No coworking você paga um único valor e está tudo incluso nesse valor. Você não tem que se preocupar com a data de vencimento da internet, com a data de vencimento da telefonia, com a data de vencimento do salário do teu funcionário, enfim, do teu recepcionista, com a data que você combinou de pagar a tua faxineira. Na Ponto Urbano ou em qualquer outro coworking, você paga um único valor e esse valor praticamente resume os gastos fixos da tua empresa. Né? Tudo que entrar a partir daí, dependendo do tipo da empresa que você tem, você pode aferir como lucro. Quer dizer, o financeiro da tua empresa fica muito mais simples. Você não precisa contratar um funcionário para cuidar das suas contas. Né? Então tudo é muito mais simples. Né? Outro item muito importante é a ausência de burocracia. Um dos principais problemas para todo empreendedor no Brasil, que a gente ouve falar muito, é o excesso de burocracia. Burocracia para pagar imposto, burocracia para abrir empresa. Por que você vai querer uma burocracia a mais para alugar um imóvel? Você já tem burocracias demais como empreendedor, como profissional autônomo aqui no Brasil. Então, no coworking, claro que você precisa assinar contratos para passar a usar o espaço, a usufruir dos serviços, até porque a empresa ela precisa de garantias de recebimento e de garantias de que você não vai usar desse espaço de forma errada. Né? Mas os contratos são muito mais simples, as cláusulas são muito mais flexíveis, você não precisa de comprovação de renda, porque os pagamentos são sempre pré-pagos, você paga antes pelo serviço que você vai usar depois. Então, por conta disso, você não precisa de fiador, enfim. Você tem muito menos
burocracia dentro de um coworking. E por último, mas não menos importante, são os relacionamentos. Nós demos uma ênfase bem grande aos relacionamentos na nossa aula 1, né? E vou explicar ele um pouquinho mais agora. Uma das vantagens de uma pessoa que vai para um coworking é que ela conhece novas pessoas, ela se conecta com novos profissionais, ela pode colaborar, trocar experiências e serviços além do seu networking. Então, por isso, um coworking ele é muito usado, por exemplo, por startups, que geralmente são jovens com pouquíssima ou nenhuma experiência administrativa e que, pelo fato de estar em meio a outros profissionais, a profissionais muitas vezes com muito mais experiência, especialistas em áreas diferentes, o simples fato de estar ali, conversar, vai gerar uma capacitação para essas startups, para esses jovens. Enfim, ele pode colaborar, trocar experiências. O coworking ele é procurado também muito por pessoas que estão em home office. Por quê? O modelo de home office utilizado pela maioria dos pequenos profissionais, dos profissionais autônomos, muitas vezes não é um modelo adequado, não é um modelo que foi projetado, planejado. É apenas uma dificuldade que essa pessoa tem de arcar com custos básicos de locação ou de estrutura. E por isso ela é obrigada a estar em home office. Então, uma pessoa ela pode vir e começar a usar um espaço dentro da Ponto Urbano, por exemplo, por algo em torno de R$250 por mês. Ela nunca conseguiria alugar um espaço, alugar uma sala dentro de um modelo tradicional por apenas R$250. E para que ela, estando em home office, pode querer vir trabalhar num coworking? Porque muitas vezes, de novo, frisando que se ela não está em home office de uma forma planejada, de uma forma projetada, como que funciona o home office dela? Ela muitas vezes separa um dos quartos do seu apartamento para ser o seu escritório, monta ali a sua estrutura e ela almoça vendo esse escritório, ela assiste televisão vendo o seu escritório, ela vai dormir vendo o seu escritório e lembrando dos projetos que estão atrasados, das dificuldades que ela está com esse ou aquele fornecedor, dos problemas de contrato que ela está com esse ou aquele cliente. Quer dizer, ela não tem um espaço verdadeiramente para chamar de lar, um espaço onde ela possa ir para realmente descansar. Ela não tem uma chavinha de liga e desliga como profissional. Então, enfim, isso traz ao longo do tempo algumas características não desejáveis no aspecto psicológico, muitas vezes levando à depressão. A pessoa ela não consegue ligar e desligar. Isso ainda nós estamos pensando numa pessoa muito metódica, organizada e que não possui implicações ainda num outro aspecto, que é no aspecto organizacional, no aspecto de produtividade mesmo, né? Ainda no aspecto psicológico, muitas vezes o profissional no home office ele pode passar dias sem ver outra pessoa, sem ter que tirar o pijama, porque ele está trabalhando dentro da casa dele, enfim, né? Então, de novo, se essa pessoa não for muito metódica, muito
organizada, não for muito sólida emocionalmente, ela provavelmente vai ter alguma implicação ruim no aspecto psicológico. Teve um cliente que uma vez ele falou pra gente que precisava sair da casa dele porque ele estava trabalhando há muito tempo em home office e ele se transformou no Jaque, o famoso Jaque da família. Então, já que você vai ficar em casa, você atende o técnico da telefônica que vai vir consertar a nossa internet, você atende a faxineira, você atende a criança, enfim. Então, existem esses aspectos também em relação ao trabalho de home office. Agora, eu não estou dizendo aqui que o modelo de home office é melhor ou pior que o modelo de coworking, porque grandes empresas como Johnson, Google, Ford implantam sim modelos de home office para seus funcionários, mas eles são planejados, são contratadas empresas especialistas para projetar esse modelo de trabalho de forma, obviamente, a não cair nessas implicações, né, que o pequeno trabalhador, que o autônomo geralmente sofre. Mas nós sabemos que essa não é a realidade da maior parte das pessoas, né? Então, enfim, nós recebemos muitos clientes que vêm de home office para ver pessoas, se relacionar. E com relação ao networking, claro, os clientes trocam serviços entre eles. Os clientes procuram fazer networking dentro do coworking e nós, como empresa, realizamos eventos, palestras, enfim, happy hour, para trazer os clientes, colocá-los em contato um com o outro, justamente para dar um espaço, dar um ensejo para eles realizarem esse networking, que é aquele relacionamento no aspecto comercial, no aspecto de trocar trabalhos, né? Agora, uma coisa muito importante, especificamente na Conturbano, é não ludibriar o cliente, não gerar falsas expectativas no cliente. Eu falo isso porque tem muitas empresas de coworking que vendem essa ideia de networking, que vai sim ser realizada ali dentro, como a tábua de salvação para aquele cliente que não tem trabalho, que não tem o comercial bem resolvido. E, sinceramente, isso é ludibriar o cliente, é oferecer algo que nós não temos controle. Eu não sei, a gente não pode afirmar precisamente quantos contratos um coworker vai fechar dentro do nosso espaço, né? Enfim, eu acho muito arriscado, mais até do que arriscado, eu acho desonesto tentar vender a ideia de que você entrando no coworking, os seus problemas comerciais estão resolvidos. Você vai sim realizar trocas comerciais, você vai sim ser contratado ali dentro, você vai sim contratar ali dentro. Porém, isso não vai ser nunca a salvação da tua empresa. A tua empresa, se ela depender exclusivamente de um coworking para fazer as trocas comerciais, para ter trabalho, provavelmente essa empresa não vai muito bem. Então, com relação ao networking, sim, ele acontece muito, porém a gente tem que dar a verdadeira dimensão dele para os clientes. Bem, isso é tudo, né? Essa foi uma aula então sobre vantagens. Eu vou fazer aqui mais uma
mais um item que é com relação a desvantagens. Coworking não é só vantagens em relação ao modelo tradicional de aluguel. Ele tem algumas desvantagens também. E é importante a gente ter ciência até para conseguir, se for necessário, rebater isso. Qual é a principal desvantagem? Quando você aluga uma sala sua, essa sala é só sua. Né? Dentro de um coworking, mesmo que você alugue uma sala privativa, ela sempre vai ser uma sala privativa dentro de um espaço maior compartilhado entre outras empresas. Então, uma das principais reclamações, não do nosso coworking, mas isso são pesquisas que já foram realizadas no Brasil, fora também do Brasil, os usuários citam a falta de privacidade como uma das principais desvantagens de se trabalhar em coworking. Então, por conta disso, nós tentamos resolver essa desvantagem no desenho arquitetônico dos nossos espaços. Os nossos espaços compartilhados, eles possuem divisórias baixas e as mesas são dispostas não em fileiras, como muitos coworkings por aí, mas elas estão dispostas no formato de ilha. Quer dizer, a ideia é que mesmo estando no espaço compartilhado, os clientes possam pegar um cantinho para eles, ter o seu cantinho ali dentro quando estiverem trabalhando, quer dizer, ter um mínimo de privacidade. E também nós liberamos o uso da sala de reunião para reuniões rápidas, de até 30 minutos, sem custo, para todos os clientes. Porque a gente sabe que tem hora que ele precisa repreender um colaborador, ele não vai poder fazer isso no espaço compartilhado, tem hora que ele precisa fazer uma ligação mais crítica e ele não vai querer fazer isso no espaço compartilhado. Então ele vai e usa a sala de reunião, né, para reuniões rápidas, sem nenhum custo. Isso é para a gente minimizar, é isso que a gente fala quando o cliente ele apresenta essa desvantagem, de fato, que é a falta de privacidade de um espaço compartilhado, principalmente. Bem, obrigado por sua atenção. Agora você, por favor, precisa responder ao questionário específico dessa aula.